Olá, meu irmão, muito boa noite, paz do Senhor, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero fazer menção de um texto que eu achei sensacional, estudando a respeito, e vou compartilhar aqui com vocês. Eu quero ler aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, e a epígrafe, ou o título do texto, já começa assim, ó: Josias abole a idolatria. Aí começa: tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante eles os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles. E os bosques e as imagens de esculturas e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Irmãos, você que está me ouvindo aí, que você está, não sei se pelo YouTube, pelo YouTube, você que já acompanha o nosso canal aqui, eu quero te conduzir a pensar um pouco. O rei Davi, ele viveu no ano de 1040 aproximadamente antes de Cristo. E o rei Josias, ele viveu no ano de 648 antes de Cristo. Isso aí tem aproximadamente 400 anos de distância entre Davi e o rei Josias. E o texto vai nos dizer que ele andou sobre os caminhos de Davi, seu pai. Mas como? Como pode Davi ser pai de Josias se Davi viveu 400 anos antes de Josias? Não parece que o ateu pega isso aqui e o ED brilha, né? A Bíblia é mentira, é contraditória, etc. Que tá. Mas eu lembro que uma certa feita eu levantei uma polêmica gigantesca na igreja onde eu congregava, porque eu inventei de querer ensinar para o povo que Jesus era filho de uma prostituta. Meu Deus do céu! E o pastor falou que a Maria era prostituta. Mas em hipótese alguma eu falei que Maria era uma prostituta, uma vez que o nascimento de Jesus, ele foi virginal. A concepção de Jesus, ela foi virginal, dada pelo Espírito Santo. Mas eu falei que Jesus era filho da prostituta, porque para um judeu, ele considera como pai a sua linhagem, não apenas o seu pai biológico ali, ou a sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, e toda a linhagem, ele considera como seu pai. E na linhagem de Jesus está Raabe, a prostituta, lá no livro de Josué. Então, da linhagem de Raabe veio o Messias, veio o Salvador. Nesse sentido, eu disse que Jesus era filho da prostituta. Que é o que eu estava querendo dizer? Não importa de onde eu vim, do meu passado, não importa absolutamente nada. Importa o que eu decido fazer. E da mesma forma, nós vemos aqui mais uma referência sobre isso aqui, se tratando do rei Josias. Por quê? Davi não era o pai direto de Josias, mas Josias vinha da linhagem do rei Davi, com 400 anos de distância. Só que o pai de Josias, ele não fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Muito pelo contrário, ele era muito idólatra. Tanto que o reino estava repleto de imagens de escultura, de templos pagãos, ele estava repleto de idolatria. A nação, o povo naquele período, estava completamente afastado do Senhor devido à idolatria, devido à adoração à imagem. E o que Josias fez? Quando ele tinha 8 anos de idade, ele começou a andar nos caminhos de Davi. Olha para você ver. E aqui no verso 3 fala assim, porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, começou a buscar o Deus de Davi. O Deus de Davi não era o Deus de Josias até então, porque Josias ele havia sido criado e ensinado pelos princípios da idolatria também, como era costume de todo Israel no período em que ele foi concebido, até os seus 8 anos quando ele foi criado. Só que aí ele teve acesso à informação dos feitos de Davi, de como Davi se comportava, qual era a fé de Davi.
E aquilo fez sentido para ele. Aquilo ali queimou dentro do seu coração e ele falou, não, eu não quero essa idolatria que está presente aqui hoje. Eu não quero seguir os passos do povo que está aqui hoje seguindo. Eu quero seguir os passos do meu pai Davi. Eu quero conhecer e servir ao Deus do meu pai Davi. E quando Josias ele vai e segue no 12º ano do seu reinado, ou seja, aos seus 20 anos de idade, ele começou a purificar Judá. Ele falou, não, o meu pai não aceitava idolatria. O Deus de meu pai, ele não divide a sua glória com o outro. Ele não permite que nós estejamos esse tipo de prática, esse tipo de costume aqui em Jerusalém, aqui em Israel. Então o que eu vou fazer? Se Deus não permite, eu não permito. E como ele tinha autoridade, como ele tinha o poder, ele mandou destruir tudo. Onde tinha uma imagem de escultura, onde tinha um templo pagão, onde tinha um bosque, porque a cultura de Israel naquele tempo, eles entalhavam em árvores e em bosques e faziam imagens enormes. Ali, em meio àquilo ali, eles faziam os seus rituais, os seus cultos pagãos, enfim. E Josias ele simplesmente toca o terror e destrói tudo aquilo ali. Por que eu estou querendo trazer essa história para você? Hoje nós vivemos em um país que ele ainda é majoritariamente idólatra. Embora o evangelho tenha crescido bastante no Brasil, mas até o evangelho tem se tornado idólatra. O evangélico, ele não adora a Maria, não adora José, não adora o Cristóvão, não adora nada desse tipo de coisa. Mas ele também adora personalidades. Ele adora pregadores famosos, ele adora a Arca da Aliança, ele adora o óleo da unção, ele adora objetos, itens, e acaba se tornando a mesma coisa. Só que da mesma forma que Josias nasceu em meio à idolatria, eu também posso estar em meio a situações, a sociedades, a grupo de pessoas que estão vivendo a idolatria e escolher não viver a idolatria. Eu posso escolher viver nos passos de meu pai Abraão. Eu posso escolher viver nos passos de meu pai aqui, Pedro, Paulo, João, ou qualquer um dos apóstolos, ou o próprio Cristo. Eu posso escolher viver sobre os passos de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele reparou o templo e eles encontraram o livro da lei e vai falar que o reinado dele foi próspero e vai falar que todas as bênçãos que ele recebeu pelo simples fato dele abolir aquela prática de idolatria. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você hoje nesse momento de sabedoria. Você quer ser próspero? Você quer findar a sua vida aqui nessa terra e entrar para o céu de glória com galardão? Você quer ter excelentes resultados ainda aqui nessa terra? Faça como o rei Josias, que ainda que ele tenha nascido 400 anos após o rei Davi, ele olhou para trás para um bom exemplo e seguiu. E estabeleceu no seu reinado. Ah, mas eu não sou rei de lugar nenhum. Você é sacerdote dentro da sua casa. Se você é homem, está me ouvindo, você é o cabeça da sua família. Se você é mulher e está assistindo esse vídeo aqui, você tem o poder de ser idônea e auxiliadora e conduzir o seu marido com sabedoria para que ele adquira essa mentalidade, essa personalidade, de seguir um bom exemplo, de seguir o caminho da verdade, de seguir aquilo que Deus estabeleceu. Se Deus abomina, abomine. Se Deus despreza, despreze. Se Deus exclui, exclua. Agora, se Deus aprova, aprove. Se Deus sugere, faça. Se Deus te propõe, abraça. Foi o que fez o rei Josias. E nós vemos aqui no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 34, que todo o seu reinado, a sua vida foi um sucesso e toda Israel teve paz durante o seu reinado. Então, ele teve uma atitude que levou a paz para milhares ou milhões de pessoas. Você pode levar a paz para sua casa, para sua família, para todos aqueles que te rodeiam, se você permitir servir e seguir ao Deus de Israel, guardando aquilo que Ele te tem proposto. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Se chegou até aqui, se inscreve no canal. Assim que tiver novidade, você vai ser notificado. Compartilha com seus amigos. Deus abençoe. Uma boa noite. Paz do Senhor.